Olá, Ingla, boa noite. Boa noite, Nirvana. Um prazer estar aqui com você. Igualmente, obrigada por aceitar esse convite. Apresento a vocês Ingla Faustis, psicóloga e terapeuta de Body Talk, de Brasília, que é a minha cidade do coração. E para que todos saibam, essa entrevista tem um quê especial, porque nós somos muito conectadas como colegas de Body Talk, nós fizemos projetos juntos, então também fica o convite para as pessoas conhecerem o Papo de Consciência. E, Ingla, hoje a gente vai falar da sua jornada profissional pessoal. Esse projeto Body Talkers, falando de Body Talk, procura entrevistar os nossos colegas dessa matriz brasileira, perguntando como é que o Body Talk chegou na vida, como mudou a vida e como entrelaçou questões que não são só do contexto profissional, técnico, mas também do contexto pessoal. Surgiu muito, Ingla, da realidade de perceber como o Body Talk mudou não só minha jornada profissional, mas minha vida pessoal. E a gente até compartilha impressões sobre isso constantemente. Então, a gente quer te ouvir hoje. Conta pra gente como é que o Body Talk chegou na sua vida e como é que ele vem entrelaçando sua vida profissional com a sua vida pessoal. Bom, o Body Talk entrou no final da minha graduação de psicologia. Tinha acabado de me formar. Veio através de uma indicação de uma grande amiga da minha mãe, que fazia sessão de Body Talk com uma terapeuta aqui em Brasília e achou que seria interessante eu conhecer, né? Ela, na verdade, inclusive, ela associou como algo que psicólogos faziam, né? Só fazendo o curso de fundamentos que eu fui entender que, na verdade, não. Que o Body Talk, ele tá aberto aí para quem quiser estudar esse sistema fabuloso criado pelo Dr. John. E, então, ele acabou norteando muito a minha clínica, a minha prática como psicoterapeuta, né? E eu fui observando o quanto que, para alguns pacientes que gostam da psicoterapia, que gostam do caminho do desenvolvimento da fala, o Body Talk, ele é um presente para aprofundar, para entrar em questões, às vezes, bem profundas, que a gente demoraria um pouquinho mais de tempo com o processo de psicoterapia tradicional. E ele vem abrir um lindo caminho para pacientes que não querem falar, né? A ideia de que o corpo traz as informações, que o corpo fala, ele é um ótimo caminho para que as pessoas também possam acessar processo terapêutico de um lugar seguro, de um lugar confortável, né? Sem precisar falar. E aí ele revolucionou absolutamente a minha história. Assim, eu tô no Body Talk eu fiz o primeiro acesso em outubro de 2009, vou fazer 10 anos agora, e o Fundamentos em maio de 2010. E ele mudou completamente a minha relação, principalmente com saúde, né? A minha observação era muito cartesiana de quando eu tô com um problema de saúde, vou no médico, quando eu tô com uma questão emocional, eu procuro um psicólogo. E agora, né, principalmente pós-Body Talk, a integração dessas duas, duas das muitas outras esferas que a gente tem do ser humano, fez parte de como eu me cuido, inclusive, e como eu olho para os processos dos meus pacientes, né? Então, eu não tenho hoje como olhar para um paciente que tem uma sessão super tocante ou profunda ou emocional, até de psicoterapia, às vezes nem é Body Talk, mas de psicoterapia a gente entra num assunto e aí na semana seguinte ele adoece, ele entra com uma crise alérgica ou ele tem uma gripe, ou ele teve um piriri, uma diarreia, porque o corpo e a mente, o sistema emocional, eles estão completamente conectados. Já vinha de uma busca minha, Nirvana, eu tinha uma sensação, eu tinha um feeling. Então, antes de fazer psicologia, eu iniciei a graduação de fisioterapia, fiz metade do curso, e me lembro de me encantar com o quanto que, por exemplo, um exercício de respiração numa maca de RPG, mobilizava emoções, né? E aí, mesmo indo para o Body Talk de forma muito, muito aberta, mas ao mesmo tempo sem saber o que eu ia esperar, eu achava meio estranho o conceito disso há 10 anos,
né? Eu pensava assim, nunca tinha ouvido falar de Body Talk, eu falava, isso é meio esquisito, assim, a gente vai fazer assim, vai resolver o quê de quem, gente? Acho estranho. Sim, sim, sim. Mas eu tive também uma experiência pessoal no curso. Meu primeiro Fundamentos foi com a doutora Nancy Werner, uma terapeuta sênior da IBA, e tive movimentos pessoais muito interessantes que me fizeram, inclusive, falar, bom, eu não sei o que é isso, eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu compreendo, mas eu vou estudar, né? Então, eu não tenho muito como, inclusive, eu já atendia com psicoterapia, mas eu atendi por volta de 2, 3 anos, talvez, antes do Body Talk. Então, já tem muito mais tempo de estrada com o Body Talk dentro da psicoterapia, e aí foi entrando floral, foi entrando reiki, como coisas, mas o norte é sempre o Body Talk, né? Acho que a ideia das prioridades, genial. Perfeito. Eu vou fazer aqui algumas pequenas traduções para quem está assistindo a gente, do tipo, o terapeuta sênior da IBA é aquele que já graduou vários níveis, né? A IBA, a Associação Internacional de Body Talk, ela tem uma certificação internacional, do qual nos compete, ambas são CBPs, INGLA com muito mais tempo de experiência. E isso é interessante no Body Talk, porque muito embora seja um método abrangente, que abraça quaisquer pessoas que venham de formações distintas, ela tem uma formação seriada, não necessariamente gradual, mas bastante certificada, né? Bastante profissional, né? Então ela se refere então à IBA, que é a Associação Internacional de Body Talk. Quem quiser entra lá no Google IBA Body Talk, vai achar a página em inglês e parte da página em português. Tem a página em português Body Talk Brasil para quem quiser conhecer mais. E você também falou das prioridades. Acho que seria interessante explorar um pouco isso, porque conhecendo como sua prática clínica funciona, conhecendo agora quem está te ouvindo, como você foi associando a psicologia ao Body Talk, a todas as abordagens que você foi conhecendo ao longo do caminho, tem algo no Body Talk muito especial, que é revelar essa prioridade que vem do corpo. Como é que foi isso na sua prática profissional? Como é que essa ideia de prioridade foi te oferecendo um caminho, uma jornada de aprendizado, eu diria até de pesquisa, né? Porque a gente se surpreende com o que vem. E a segunda parte da pergunta, acho que vai atrair mais ainda quem está ouvindo e quem não conhece o Body Talk, como é que você foi vendo isso reverberar na sua vida pessoal? Né? Como é que foi lidar com saúde física, emocional, psíquica, mental, a partir de uma abordagem que te fornece a chance de saber qual é a prioridade do seu corpo, porque às vezes a gente sabe que não é a prioridade da nossa mente. Como é que é isso aí, na sua prática clínica e na sua jornada pessoal? Conta pra gente. Bom, como prática clínica é uma diferença gritante de, inclusive, segurança para quem está começando qualquer trabalho terapêutico como profissional, né? Você sai de uma graduação de psicologia não se sentindo pronto, eu converso isso com vários colegas e é sempre essa sensação. E muitas vezes quando você começa também a estudar um outro sistema de terapias integrativas, a ideia de decidir aonde que você vai atuar, como que você vai atuar, é algo angustiante muitas vezes, né? E a ideia que o Body Talk traz de uma decisão de simplesmente olhar para as coisas, observar e ver o que é revelado pela sabedoria do corpo, mente do cliente, é muito seguro, né? Porque não sou eu, Ingla, que entro no meu histórico e decido conscientemente, não, a gente hoje vai só conversar. Ou eu vou hoje trabalhar com as memórias que você está me trazendo hoje, né? Ou então a gente vai trabalhar com essa sua dor de cabeça que está te incomodando. A gente acolhe isso, mas o caminho que essa sabedoria traz é muito seguro, né? Então, essa é a primeira coisa que me trouxe um relaxar, né? De que, à medida que eu ia fazendo meu caminho de estudo, ia lendo, fazendo cursos, reciclando os módulos do próprio Body Talk, né? As diversas possibilidades que a gente tem de informação que vem da própria IBA, a gente vai confiando que isso está ali, né? E que aquilo ali está a serviço do meu cliente.
E o interessante que aí, trazendo essa ideia do sintoma, né, que eu trouxe, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, mas cada pessoa tem uma relação com a própria dor de cabeça, inclusive assim, se é capacitante, incapacitante, eu dou conta de, né, seguir o meu dia, por exemplo, não, eu fico de mau humor quando eu tô com dor de cabeça, eu perco a fome quando eu tô com dor de cabeça, eu tenho enxaquecas que me dão enjoo. É tão único o movimento de cada um, que é muito legal poder ir para a clínica e saber que a sabedoria do corpo-mente vai levar o melhor caminho, né? E isso fez com que também, né, o reflexo disso na minha vida é, primeiro, olhar sintoma como um movimento de saúde, né? Isso é, assim, é lindo, porque não é que eu não me preocupe com os meus sintomas, mas a minha relação com eles é completamente diferente, né? Eu realmente observo e falo assim, né? Semana passada... Conte-me mais. Exato. Conte-me mais, né? É. Semana passada eu tive, foi até por isso que a gente não fez essa entrevista antes, né? Eu tive um febrão, uma gripe, que primeiro, assim, foi uma gripe que eu demorei até para identificar que era gripe, porque foi muito rápida. Mas depois, olhando em retrospecto para o meu processo de saúde, eu falei, foi uma gripe, realmente. Eu tive um febrão, mas coisa que eu não costumo ter. Então, assim, a quantidade de adoecimento, ela passa a se tornar bem menor, né? Não é tão comum, porque o corpo quer comunicar de uma outra forma, né? Então, eu passo a não tentar eliminar um sintoma, a eliminar um incômodo emocional, a extinguir algo, né? E a gente está, na verdade, tentando observar o que esse corpo está trazendo de informação e por que ele está fazendo esse caminho, né? Então, eu sempre falo que todo terapeuta Body Talk gosta de investigar. Exato. Tem um quê de investigador e tem um quê de tradutor, né? Porque o que a gente está fazendo é só um revelar de algo que o próprio corpo do cliente está trazendo. A gente tem uma linguagem, né, muito estudada, muito importante da gente trazer para, inclusive, manter o sistema, né? A forma como a gente pergunta para o corpo, algo muito estudado, muito respeitado, mas o que o corpo traz, assim, é muito único. Então, os clientes, e eu mesma, assim, como paciente de Body Talk, sempre me surpreendo, uau, como é que veio essa informação agora que não estava na minha cabeça, ou eu não estava sentindo, mas quando o terapeuta revela, aquilo traz um novo fluxo, né? Uma nova observação de ser. Então, eu gosto muito de como essas prioridades também refletiram no como eu identifico como prioridade. Por exemplo, eu vou me medicar, o que antes era muito óbvio, assim, não, tô com dor de cabeça, tomo um remédio. Hoje eu pondero, não vou te falar que não é sempre, né? Também não é agora eu não tomo mais remédio na vida, eu só me trato com Body Talk. Não, às vezes eu preciso fazer uso de uma medicação, de vez em quando eu vou cancelar a minha tarde de atendimentos porque eu tô precisando de um tempo, o que o corpo tá me trazendo de informação é uma necessidade de pausa. Eu tenho muito mais olhar para mim, né? Fazer terapia com o Body Talk traz a informação, isso é muito legal, né? Sem julgamento, a ideia não é aqui estar diagnosticando nada. É simplesmente olhar, isso apareceu, que legal, vamos olhar para isso. E, claro, cuidar e acolher esse lugar, né? Que eu acho que é o mais difícil, Nirvana, porque a gente vive hoje numa sociedade que tudo que difere de mim, ou tudo que não está no meu controle, que eu não gosto, que eu julgo, eu quero excluir, né? Então, eu quero excluir o sintoma, eu quero excluir a pessoa que pensa diferente de mim, eu quero excluir isso que me faz mal na minha vida. E o Body Talk convida a gente a falar assim, não, calma, vamos excluir nada não, vamos entender por que isso está aqui. Pode ser que, inclusive, um movimento saudável, ponderado, seja de determinada exclusão, ok, mas não de um lugar de reatividade, né? De um lugar de integração. Sim, sim. O que me chama muita atenção nessa sua resposta em inglês e tão completa e tão entregue à jornada que você já construiu é a forma
tão bela mesmo, é bonita a narrativa da qual você se encontra na sua prática terapêutica, né? Eu a conheço em tantos movimentos diferentes e com isso eu queria introduzir um assunto muito importante. Na verdade, 2 assuntos, mas eu vou ser aqui entrevistadora ponderada. O primeiro assunto é saber que você se dedica ao Breakthrough, que é uma das técnicas das ciências da vida dentro do sistema do Body Talk. E queria que você contasse um pouco pra gente o que é o Breakthrough, porque me parece que ele é a sua casa dessa narrativa acolhedora, cuidadosa, escutadora, informada, produzindo conhecimento a partir dessa escuta do corpo. Conta para todo mundo o que é o Breakthrough, um pouco da tua jornada com essa abordagem. Eu sei que ela não é de agora e não será de daqui a pouco. Eu sei que você tem aí um plano para com ela. Conta um pouco pra gente como é que o Breakthrough, como é que essa técnica, que inclusive é pouco conhecida, às vezes até bem pouco aplicada entre body talkers, né? No universo do body talk ela não é tão assim empática, mas ela é fundamental e ela dialoga com isso que vocês estão assistindo. Uma terapeuta que você, Ingla, encanta a narrativa, né? Então, me parece que isso está ali, prima irmã de como o Breakthrough te abriga. Conta um pouco, então, do Breakthrough pra gente. Bom, eu não posso falar de Breakthrough sem falar realmente das ciências da vida, né? Sim. Que ali a gente tem um tripé, que é Mindscape, Breakthrough e Free Fall. E esses 3 cursos da IBA, eles têm um intuito de mexer no pessoal, né? Não é algo que você vai aprender para ser terapeuta. São vivências que a gente sugere. Eu sou fã e defendo que todos façam, terapeutas body talk ou não, tá aberto para público, para terem ferramentas de autodesenvolvimento. Sim. Né? E o Breakthrough, ele vai fazer ele vai abrir esse espaço através de perguntas, né? A gente entende que a gente tem algumas situações de vida, né? Que a gente usa o termo nos engatilham, né? Nos colocam sempre na reatividade, que inclusive não conseguimos muitas vezes sair. A gente até já entendeu mentalmente que, poxa, eu não deveria ficar furioso nessa situação, eu não deveria me sentir mal com tal coisa, mas a gente não consegue escapar. E o Breakthrough, ele traz uma vivência de observação, de perguntas, de questionamentos, para que a gente possa, na verdade, ir para a nossa crença inconsciente. E eu falo que o grande presente que o Breakthrough traz não é só mas é a ideia da gente começar a observar as nossas tentativas de controle, né? As nossas tentativas completamente frustradas de se manter em determinadas posturas, em determinados comportamentos que a gente até sabe às vezes que não nos fazem bem, mas a gente não consegue sair. É como se alguém tivesse apertado o botão e a gente simplesmente sai reagindo, né? No automático. Então, a gente faz essa vivência, é um curso de quase 3 dias, introdução. Hoje, a ideia, né, é que eu sou encantada com o processo, foi desenvolvido pela Esther Veltheim. Então, o Dr. John, na época eles eram um casal, ele trouxe algumas estruturações muito maiores de protocolo mesmo, como formação de terapeuta. Ele participou da formação de Mindscape e Free Fall, e ela trouxe essa ideia do Breakthrough, que é a ideia da gente quebrar crenças, né? E entender que, como prática negativa, o Breakthrough entende, e isso está dentro do sistema Body Talk como um todo, que eu não estou aqui, nem Nirvana, nem nenhum terapeuta para colocar nada em cima das crenças que a gente tem, né? Então, não adianta a gente colocar uma capinha de açúcar em cima de uma crença, com uma outra crença positiva, né? A gente tem que fazer esse trabalho de raiz, de olhar para as profundidades e entender, porque são crenças que a gente acha que são estruturantes, né? Elas fazem parte do que a gente acha que vão salvar a nossa vida. Então, a gente não quer abrir mão delas. E o Breakthrough faz isso através de simples perguntas. Eu acho muito interessante, porque a gente sempre discute como que aqui no Brasil as pessoas acham isso, o Breakthrough, às vezes, muito impactante.
E é só uma pergunta, né? Eu sempre falo que você tem sempre o direito de responder ou não. Sim. É simples, né? Eu posso te perguntar uma coisa e falar assim, não quero responder isso, eu acho isso muito íntimo. Ok, válido. Ou, olha, vamos perguntando e a gente vai abrindo espaços. Isso eu acho de uma beleza, assim, porque a pergunta é só essa, né? Trazer reflexão, é nos conduzir a novos espaços, novos lugares, olhando para essas nossas angústias, porque elas estão aqui, né? A gente tem uma série de desafios que vêm internamente e vêm do meio, né? Então tem coisas que a gente pensa que nos engatilham, tem coisas que alguém nos diz que nos engatilham. E aí, Sim. como é que a gente lida com isso, né? Às vezes o breakthrough ele é só um caminho lindo de muita reflexão, né? E de muita sinceridade, muita honestidade com a gente mesmo, né? Olhar e falar, isso aqui é um ponto difícil para mim, eu me engatilho nessa história, né? Eu tô vulnerável aqui, porque toda vez que isso acontece, eu perco meu poder, né? E não do lugar de poder no sentido hierárquico, não, o meu poder de minha liberdade, né? Meu poder de ação livre, não condicionado pelo pai, pela mãe, pelo aprendizado que você teve com uma coisa que aconteceu lá quando você tinha 3 aninhos de idade, né? Você se liberta dessa história, você fala, opa, novas possibilidades. Agora, quando alguém faz isso, ou quando eu penso isso, eu tenho novas possibilidades de atuação no mundo, né? Eu não estou engessado toda vez que acontece isso, minha reação é essa. Sim. Então, o breakthrough, ele passeia aí. Sim, e isso tem bastante a ver com a segunda pergunta que você me despertou na sua exposição da sua jornada e nessa narrativa bela que você domina, que é o dia de hoje, né? A gente está hoje num dia muito especial, a gente está realizando essa entrevista num dia de manifestação às ruas a favor da educação nesse país que está condicionado justamente dentro de gatilhos muito, muito, muito congelantes, né? E a gente vem conversando como colegas terapeutas, eu me lembro bem, você buscando novos posicionamentos, né? Inclusive desengessando aquela velha imagem que a gente teria dos terapeutas ou psicólogos como pessoas imparciais, apaziguadas ou quase iluminadas ou qualquer coisa do gênero, e a gente discutindo sempre como tomar posição é uma responsabilidade, é se colocar na ação diante daquilo que está acontecendo. Como eu sei que isso dialoga muito com a tua prática de vida, acho que é um lindo jeito de concluir nossa entrevista te perguntando como é que você vê o Body Talk como uma forma de educar a alma, de educar a mente, de educar o corpo, e como você vem lidando com esse posicionamento que é também ético sobre como a gente escuta a gente mesmo nessa honestidade. Eu acho que a gente pode começar falando do quanto que se trabalhar, né, fazer body talk, ir para uma vivência de free fall, de breakthrough, mindscape, é se conhecer. E é muito importante que a gente saiba de onde a gente está partindo. Porque eu tive, e aqui eu trago 2 professoras, né? Uma dentro da psicologia e a Terry Ann, que é a instrutora de breakthrough atualmente dentro do sistema Body Talk. Eu tinha essa professora, a Tatiana Gesine, ela falava assim que a fala não é de quem a diz, mas de quem ouve. Porque quem ouve se apropria a partir das próprias histórias. Então, eu não tenho como controlar o que o outro ouve, mas eu posso saber de onde eu tô partindo. Eu tenho que me posicionar porque eu tenho que saber quem eu sou. E isso não significa, eu acho que esse é o grande desafio, principalmente nesse momento em que a gente vive, onde a gente está vivendo, por exemplo, hoje uma manifestação de esquerda, né? Dizendo claramente, dialogar, né? É falar assim, por que você está partindo de onde você está? E como é que isso me toca do lugar onde eu estou? Né? E a partir daí a gente integra e cresce. Mas se eu não essa história da neutralidade, né? Então, assim, se eu não me posiciono, o que isso diz também sobre mim? Né? O que está por trás desse não posicionamento? Sim. O que está por trás do lugar de
em cima do muro, né? Eu tô aqui, eu tô lá, não, eu posso me posicionar, falar, olha, essa é a minha posição, e eu tô aqui para ouvir a sua, Sim. né? Eu acho que a gente sempre tem que fazer o caminho de integração, né? Se qualquer dos lados exclui o outro, a gente tem um problema, Sim. né? Se a gente olha, e aí a gente pode ir para qualquer lado. Se a gente olha para machismo e feminismo, se a gente olha para direita e esquerda, se a gente olha para qualquer lado, a gente vive num mundo que traz essas polaridades, né? Só que elas precisam uma das outras, né? A gente não saberia o que é esquerda se não tivesse direita, e a gente não sabe o que é homem se não tem mulher. A gente tem que olhar e dialogar e entender como é que isso tudo se relaciona, porque é só isso. Sim. Sim. É só se permitir entender como é que, de onde eu estou, essas diferenças me tocam, né? É como é que, a partir de quem sou, eu atuo, né? E isso não. O que a gente faz em processo terapêutico é entender que normalmente a separação, a exclusão é o que adoece, né? A gente faz body talk para integrar, a gente vai para a sessão de body talk para curar essa alma que acha que cindiu, esse cérebro que acha que as coisas são separadas, e não são. Mas a gente precisa olhar para isso a partir do lugar de definição de quem sou. Sim. Né? Sim. E processo. É processo, porque eu sou hoje, amanhã não sei mais. Sim. Né? Então, isso traz muita humildade para o terapeuta, e para o paciente, porque ele começa a falar assim: nossa, ontem eu ouvia de uma forma, hoje eu tô diferente. Né? Hoje eu tô ouvindo determinadas coisas que me tocam de um novo lugar, né? Aí a gente começa a ficar mais fluido. Sim. E começa a ficar mais saudável, porque a mudança ela tá aí, ela acontece. Noite vem, dia chega, e depois mais uma noite, depois mais um dia, né? E aí as estações mudam e o tempo tá indo, tá acontecendo. Sim. A gente que às vezes enrijece e fala assim: não, mas eu vou fazer agora, do meu jeito. Sofre! Exato. Sofre! A gente sofre porque eu tô tentando me segurar numa coisa que não, sabe, que escapa. Isso. E aí a sensação de insegurança, a sensação de angústia, ansiedade, que tanto a gente ouve no consultório, né? Diagnóstico de depressão, transtornos ansiosos e por aí vai. Sim. Como vocês veem, a gente poderia passar muito tempo escutando você, Ingla. Acho que tem essa narrativa bela, essa ideia de narrar e de percorrer pela alma humana, como o Body Talk trouxe a sua psicologia, como a sua psicologia trouxe a sua prática Body Talk, é de fato um casamento perfeito, né? Uma costura suave. E o que me passa muito para concluir esse nosso momento, sua entrevista, é como isso pode ser gentil, né? Como isso pode ser generoso, como isso pode ser um lugar onde a integração não é puxar um lado, puxar outro lado e amarrar aqui, né? É observar, que é uma das coisas que eu vou aproveitar essa entrevista e lhe agradecer e lhe homenagear, porque foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi como Body Talk com você, né? A graça, literalmente a graça no sentido gracioso, da observação, né? Essa potência da qual a sua narrativa vai nos convidando a olhar. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo se inspirem por isso, né? Não só conhecendo o Body Talk, conhecendo você, mas conhecendo essa possibilidade de observar, que muitas vezes parece uma inação, uma não ação, mas ela nada mais é do que a possibilidade de você contemplar a sua própria existência, né? Então, muito bom te ouvir, muito obrigada por essa entrevista. Conta só pra gente um pouco quais os canais que as pessoas podem recorrer para te conhecer, Instagram, Facebook, enfim, quais são os seus meios de te acessar. Bom, obrigada, Nirvana. É uma delícia falar, assim, tá com você, na verdade. A gente fala que nós somos irmãs de alma, porque a gente tem muita coisa justamente para partilhar, né? A gente gosta muito uma da outra e a gente, se puder, a gente fala muito mesmo.
Mas obrigada, foi uma experiência, mais uma vez, maravilhosa. Eu tô no Instagram, Corpo, Alma e Magia. E por enquanto é isso, né? Ou me manda mensagem por direct, a gente conversa, aí eu passo meu WhatsApp, enfim. Estou planejando mais processos de redes sociais, mas é uma coisa que come muito tempo. Exato. Então, temos os nossos antigos vídeos de papo de consciência e, assim, é uma super vontade de retomar e isso a gente só precisa deixar. Já a gente retoma, né? Mas para a gente poder continuar, tá no canal da Nirvana, curtam os vídeos, mandem mensagem, a gente está super disponível. Eu tô super disponível aqui para vocês. Obrigada, Nirvana, Muito obrigada, Ingla. Excelente oportunidade. Uma entrevista cheia de amor, né? Que é o que o Body Talk nos proporciona. Obrigada, Ingla. Um beijo. Tchau, tchau.